Isaías capítulo 15, oráculo contra Moabe. Palavra de advertência contra Moabe. Verdadeiramente na noite em que foi destruída a cidade de Ar de Moabe, ficou arrasada. Em uma noite foi devastada Kir de Moabe e igualmente calou-se por completo diante de sua total devastação. A população das cidades sobe ao templo de Giblon e aos seus altares idólatras para derramar as lágrimas de suas lamentações por causa de Nebo e de Medeba. Todo o povo de Moabe pranteia. Em sinal de luto, todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas caminham vestidos de luto, com roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Hebom e Eliabe clamam, até Jaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os guerreiros fortemente armados de Moabe se sentem vacilantes e o coração deles treme de pavor. O meu coração roga e clama por Moabe, e os seus fugitivos vão até Zoar, até Engrade Cilícias. Em verdade, a multidão sobe a ladeira de Luite aos plantos, caminham pela estrada de Oranaim, erguendo um clamor aflito diante da desolação. Porquanto as águas de Ninrim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu, todo o verde simplesmente desapareceu. Eis a razão porque reuniram os que conseguiram salvar dos seus bens e o transportaram para além do ribeiro dos salgueiros. Em verdade, o seu clamor espalhou-se por todo o território de Moabe, sua lamentação foi ouvida em Eglaim e chegou até Beer-Elim. Com efeito, ainda que as águas de Dimon estejam totalmente tingidas de sangue, enviarei mais um castigo sobre Dimon. Um leão atacará os sobreviventes de Moabe e avançará contra aqueles que permanecem em suas terras. Isaías, capítulo 16. O apelo dos Moabitas. Enviai os cordeiros como tributo ao governante da terra de Sela, atravessando o deserto até o monte Sião, que é Sião. Como pássaros em fuga, como ninhada dispersa, tais são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem de Arnon. Formai um conselho, tomai uma decisão em pleno meio-dia, estende a tua sombra como a noite, esconde os dispersos, não reveles o paradeiro dos que fogem, que os refugiados moabitas possam viver sob sua proteção. Sê para eles fortaleza e abrigo contra o destruidor. O opressor há de ser exterminado, a destruição terá fim e o agressor será eliminado da terra. Sendo assim, em compaixão será estabelecido um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na casa de Davi, um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe, da sua altivez sem limites, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Lamentações dos filhos de Moabe. Eis porque os moabitas choram por Moabe, cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas, doces recordações de Kir-Hareset. Eis que as lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se por toda parte e chegavam até o mar. Por esse motivo, derramo meu pranto, como Jazar chora por causa das videiras de Sibma. Rogo-te com as minhas lágrimas, Esbom, e a ti, Eleale, pois os brados de alegria por seus frutos e por suas colheitas já não podem ser mais ouvidos. Desapareceram a satisfação e a alegria dos teus pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares. Porquanto fiz cessar os gritos de júbilo. Eis a razão porque as minhas entranhas gemem como a harpa de Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Quis-Heres. Ver-se-á Moabe afadigar-se sobre os lugares altos e a entrar no seu santuário para rogar, contudo, sem nada conseguir. Essa é, pois, a palavra que Yahvé, o Senhor, já havia dirigido a Moabe. E agora Yahvé lhe diz assim: dentro de 3 anos e nem um dia mais, como em um contrato de trabalho, a glória de Moabe e toda a sua grande população serão reduzidas a nada, e os sobreviventes serão poucos e fracos.
Isaías capítulo 17, oráculo contra Damasco. Oráculo de advertência contra Damasco: eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á a um monte de escombros. As suas cidades abandonadas para sempre pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas. Anuncie Yahvé, o Senhor dos exércitos. Naquele dia sucederá que a glória de Jacó definhará, e a gordura do seu corpo se esvairá. Tudo se passará como quando o ceifeiro colhe o trigo, quando os seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncie Yahvé, o Deus de Israel. Naquele grande dia os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não tornarão a atentar para os altares, obra de suas mãos, e não mais darão a menor atenção às estelas sagradas, aos postes ídolos e aos altares de incenso, fruto da sua arte. Naquele dia, as suas fortalezas, cidades e refúgios que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será total desolação, visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Tu te pões a formar plantações com videiras importadas e de efêmero deleite. No dia em que as plantas, tu as fazes crescer, na manhã seguinte fazes com que elas floresçam. Contudo, não haverá colheita no dia do mal e do lamento, da dor incurável. Ai, eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos, de povos em tumulto, como o agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam como as grandes ondas do mar revolto, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha por sobre as colinas, como galhos arrancados das árvores pela ventania. Ao entardecer, sobrevém o inesperado e o susto. Antes do raiar da aurora, já não haverá mais nada nem ninguém. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daqueles que nos roubam. Isaías capítulo 18, oráculo contra Núbia e Etiópia. Ai da terra do zumbido dos gafanhotos que fica além dos rios de Cush, que é a Etiópia, que manda mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas, e de velozes emissários a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, a um povo temido pelo que estão ao seu redor, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é sulcada por muitos rios. Todos vós, habitantes do mundo, vós, moradores da terra, quando se erguer um sinal nos montes, a vez de ver, quando ressoar o toque do chofar, o som da trombeta, a vez de ouvir. Porquanto assim diz Yahvé o Senhor, assim antes da colheita, quando floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira, e retirará os ramos mais longos, mas tudo será abandonado às aves de rapina das montanhas e aos animais selvagens. Os abutres se alimentarão deles durante todo aquele verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquele tempo, ofertas serão trazidas a Yahvé, o Senhor dos exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante, um povo temido pelos povos vizinhos e mesmo por nações distantes, povo agressivo de fala estrangeira, cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao monte de Sião, onde habita o nome do eterno Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 19, oráculo contra o Egito. Palavras de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé cavalga em disparada pela nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo.
Eis que incitarei egípcio contra egípcio, cada um batalhará contra o seu próprio irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho e reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vão, consultarão seus ídolos, necromantes, médios, adivinhos e até ilusionistas. Então, eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, e um rei cruel e violento dominará sobre eles. Oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos exércitos. As águas se esvairão do mar, o leito do rio ficará completamente seco, os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana e o junco se cobrirão de praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for plantado ao longo do Nilo se ressecará, se dispersarão com os ventos e se extinguirão. Os pescadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo, e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham o linho e os tecelões e algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão. E todos os assalariados muitos se abaterão. Na verdade, os príncipes de Tesoã, que é Zoan, não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao faraó: sou filho de sábios, discípulo de grandes reis da antiguidade? Ora, onde estão os teus sábios? Que anunciem então, para que saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoá e os príncipes de Mênfis foram iludidos. Os próprios líderes dos clãs induziram todo o Egito à prática de que é errado e mal. Ora, e havia deles um espírito desorientador com suas almas em estado de confusão. Desencaminharam o Egito em todos os seus, em mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Conversão do Egito. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres, tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Yahvé, o Senhor dos exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito, em sua fronteira, uma estela em grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal e testemunho e adoração a Yahvé dos exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores. Estes lhe enviará um salvador e defensor que os livrará. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios naquele grande dia conhecerão Yahvé, e o servirão com sacrifícios e oblações, ofertas e cereais, renderão votos a Yahvé, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará, e assim eles se voltarão para adorar ao Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas orações, e lhes ministrará cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno, porquanto naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos exércitos, proclamará esta palavra abençoadora: bendito seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria,
obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, povo escolhido.